com a Bíblia? Sim ou não? E com o boletim? Menos eu estou sem um boletim. Não, mas está aqui. Pego aqui. Agora eu lembrei que eu tenho um aqui, uma outra versão. Irmãos, nós estamos no meio de uma jornada em busca do verdadeiro avivamento. Deus tem feito grandes coisas. Deus tem tocado os nossos corações. Deus tem realizado milagres em nossa vida. E o texto de hoje é um texto que nos remete a um pouco do que foi pregado semana passada, só que eu quero trazer uma outra perspectiva em cima da mesma história, apontando para algumas coisas com relação às quais nós não podemos olvidar. Então, Êxodo capítulo 33, eu creio que vocês acharam, Êxodo 33, todos acharam? Então, no livro de Êxodo capítulo 33, nós vemos algo que aconteceu depois de um momento muito interessante. Eu vou falar desse momento daqui a pouco. Aliás, vou falar agora, antes da gente ler, que vai dar sentido. Quando Deus escolheu Israel para levá-lo para a terra prometida, e Ele escolheu um povo para ser o seu povo, para ser o povo que Ele pudesse usar para a sua glória e pudesse ser um testemunho para as nações, Ele tinha um projeto de revelar-se a esse povo de maneira muito singular, muito próxima, e Ele assim fez. Ele realizou milagres incríveis, levando o povo pelo meio do deserto. E chegou um momento em que ele queria catalogar, daí a importância da palavra escrita, a importância da Bíblia, da palavra escrita. Deus queria firmar documentalmente o seu projeto ético para a humanidade, o seu projeto de salvação, o seu projeto de verdade. E aí ele convida Moisés e diz: Moisés, eu vou te dar hoje a minha lei, e essa lei você vai passar para o meu povo. Quando Moisés sobe ao monte para receber a lei, ele demora. Ele demora sob o ponto de vista humano, ele não chega na hora que as pessoas esperavam que ele fosse chegar. E ali naquele instante, começa a haver um rebuliço, um incômodo, uma incerteza no meio do povo, que começava a dizer: cadê Moisés que não chega, cadê Moisés que não aparece, onde é que ele está, o que é que ele está fazendo? E o povo chegou para o seu irmão Arão e disse: Arão, nós precisamos de um Deus para nos guiar, porque esse Deus de Moisés não existe, olha, ele sumiu. E aí Arão, pressionado pela situação, mas ao mesmo tempo colocando para fora a sua própria angústia, ele permite que aquelas pessoas construam um Deus. E aquele Deus era a forma de um bezerro de ouro. Ouro em que houve a fundição do ouro, de joias, do melhor que aquelas pessoas tinham, elas deram para o bezerro de ouro. E eu fico pensando, nós, seres humanos, somos construtores de deuses. No final das contas, essa é a primeira tese dessa noite, é que nós construímos deuses que vão à nossa frente. Ainda que esse Deus seja o quê? A nossa experiência, ainda que esse Deus seja, enfim, o nosso dinheiro, ainda que esse Deus seja o nosso trabalho, há pessoas que endeusam o próprio trabalho, e nós construímos deuses que possam nos levar, ou seja, que guiem de alguma maneira o nosso destino. E naquela hora, aquele bezerro de ouro não era nada mais, nada menos do que isso: um desejo idólatra, um desejo egoísta, um desejo meramente humano, sujo e podre, de ter alguém que justificasse as suas próprias iniquidades. E é tanto que a Bíblia diz que nesse capítulo, eles começaram a farrar e a dançar ao redor desse bezerro. Certamente a prática de cultos a animais já era algo presente no Egito, de onde eles tinham vindo, e ali havia, sem dúvida alguma, orgias, ali havia, sem dúvida alguma, prostituição, ali havia, sem dúvida alguma, desrespeito. E naquela hora, quando Moisés desce e vê aquela desgraceira toda acontecendo, ele pega as tábuas da lei que Deus tinha dado, joga no chão, as tábuas se quebram, e Deus diz que iria desistir daquele povo, porque era um povo obstinado, um povo desobediente, um povo totalmente fora, e eles já tinham tido tantas provas do amor do Senhor até então. E naquela hora então, Moisés começa a interceder pelo povo, e nesse processo de intercessão, Moisés consegue demover o coração do Pai, demover o coração de Deus, e pedir que Deus continuasse abençoando o povo, e Deus decidiu abençoar de novo o povo. Só que havia algo que os esperava, algo que eles não contavam, e é o que está nesse texto. Depois que há a rebelião, Moisés recebe a revelação e escreve as seguintes palavras:
Depois ordenou o Senhor a Moisés: saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito, e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei a seus descendentes. Mandarei à sua frente um anjo, expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para a terra onde manam leite e mel, mas eu não irei com vocês. Vamos repetir essa frase: mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruí-los no caminho. Quando o povo ouviu essas palavras terríveis, começou a chorar, e ninguém usou enfeite algum. Isso porque o Senhor ordenara que Moisés dissesse aos israelitas: vocês são um povo obstinado. Se eu fosse com vocês, ainda que por um só momento, eu o destruiria. Agora tirem os seus enfeites, e eu decidirei o que fazer com vocês. Por isso, do monte Horebe em diante, os israelitas não usaram mais nenhum enfeite. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda, fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, observando até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada de sua própria tenda. E o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Nun, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Disse Moisés ao Senhor: tu me ordenaste, conduz esse povo, mas não me permite saber quem enviarás comigo. Disseste: eu o conheço pelo nome, de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, Senhor, se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Olha que coisa linda, vamos ler isso aqui. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que essa nação é o teu povo. E respondeu o Senhor: eu mesmo acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envies. Vamos repetir essa frase? Se não fores conosco, não nos envies. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? O Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. E Deus então disse Moisés: peço-te que me mostres a tua glória. E Deus respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor: aqui um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu a colocarei numa fenda da rocha, e o cobrirei com a minha mão até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão, e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Gente, nós estamos aqui diante de um quadro grandioso. Moisés, nesse momento, ele sente o peso do afastamento. Ele sente o peso do pecado do povo. E ele começa a interceder pelo povo. Não sei se vocês ouviram falar já leram sobre isso. Mas se você ler o livro de Êxodo, você vai ver que a presença de Deus em forma de uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite era constante, em sinal de presença, em sinal de ele ser guia do povo de Israel. Mas quando o povo pecou, essa presença saiu do meio deles. Quando o povo fez o seu próprio Deus, essa presença não voltava. Quando a Bíblia relata aqui que Moisés tinha um hábito de pegar uma tenda, tirar de dentro do acampamento, porque eles viviam em grandes acampamentos no meio do deserto, ele tirava o acampamento em sinal de separação, colocava a tenda em outro lugar. Naquela época não existia o tabernáculo ainda, naquela época nem se pensava no templo. Mas Moisés tinha um lugar que ele separava, ele colocava a tenda dele fora e deixava aquilo para as pessoas adorarem a Deus. Mas o que nós observamos nesse texto é que, embora fosse um lugar para que muitos consultassem, muitos fossem lá, apenas Moisés ou talvez alguns poucos iam, porque os outros ficavam no acampamento, olhando da porta de suas tendas o que Deus estava fazendo do lado de fora. O objetivo dessa mensagem hoje, gente, é nos chamar a seguinte atenção. Há 3 maneiras de se viver a vida cristã. Uma é sem vida cristã, é uma vida totalmente longe de Deus ou baseada em uma tradição qualquer.
para mim, ateísmo e ateísmo real e ateísmo cristão prático são a mesma coisa. Então, tem gente que simplesmente ama a Deus, mas vive como se ele não existisse. Então, é ateísmo prático. E eu costumo dizer que há muito mais valor no ateu convicto do que o ateu cristão prático, né? É o ACP, né? Você é ACP? Então, o ateu cristão prático, ele tem esse problema. Então, o primeiro grupo é esse. O segundo grupo é viver uma vida de comunhão com Deus. Comunhão, conhecer a Deus, conhecer a sua palavra, ter a sua comunidade, lá servir a Deus nessa comunidade, adorá-lo, enfim, contribuir para a obra, falar do evangelho, enfim. Seria uma vida cristã em que nós temos o Espírito, sabemos o que temos que fazer, fazemos. Talvez talvez aqui seja o caso. Aqui, me perdoem, não é nenhuma acusação, mas aqui deve ter aqui uns 15% de ACPs, deve ter aqui talvez uns 60% desses que eu estou dizendo, que estão querendo buscar. Mas o que o texto nos mostra é o seguinte: o pecado afastou Deus de Israel, sim ou não? Sim ou não? A oração de Moisés trouxe de volta o desejo de Deus abençoar o povo e permitir que eles chegassem onde ele separou para que eles chegassem. Sim ou não? Sim. Quando Moisés chegou e começou a orar e pedir pelo povo, ele disse: tá bom, a minha promessa vai se cumprir, eles vão até a terra prometida, eles vão chegar lá, e eu penso nisso como chegar no céu. Essa promessa é irrevogável. Quando Deus nos chama, Ele nos chama e não depende dos nossos méritos, nós vamos chegar lá. Amém, irmãos? Eu estava até ouvindo uma canção hoje, que fez muito sucesso há alguns anos, né? Ainda bem que eu vou morar no céu, do Lázaro. Estava vendo essa canção na televisão, muito bonita, aquele vozeirão. Então, tudo bem, esse é o segundo grupo, você vai chegar, nós vamos chegar, enfim, quem tem o Senhor, quem foi salvo pelo sangue de Cristo, enfim, amém. Mas tem um terceiro grupo, e esse terceiro grupo é o grupo daqueles que se aliam com Moisés. É por isso que a mensagem de hoje tem a seguinte busca. Quando a gente busca o seguinte título: quando a gente busca o verdadeiro avivamento, a gente está querendo viver além da normalidade, além daquilo que já é bom, além da bênção de Deus, além da certeza da salvação, além da certeza de que Deus vai fazer algo na nossa vida, que Ele nos está levando, sabe, passo a passo em sua direção. E o que nós observamos, gente, aqui nesse texto que eu coloquei para vocês, é que quando falamos em avivamento, não estamos falando sobre a igreja sendo abençoada por Deus, consciente de sua presença e capacitada a fazer sua obra. Moisés, num sentido, já estava consciente de tudo isso. Deus tinha voltado. Deus tinha prometido abençoar. Deus havia lhe dado essa garantia pessoal, quando falou com ele face a face. Entretanto, Moisés o quê? Não estava o quê, gente? Não estava o quê? Satisfeito. Avivamento vai além de tudo isso. Podemos ver isso claramente aqui nesse caso em particular. Moisés sentiu que as circunstâncias eram tais que algo especial e fora do comum era necessário. Assim ele passou a orar por isso. Então a gente passa para alguns conceitos iniciais dessa mensagem sobre viver além da média, sobre buscar viver além da normalidade da nossa relação com Deus, buscando muito mais, buscando fontes inextinguíveis de vida, de graça e de poder. Esse capítulo do livro do Êxodo vem após o relato, e aí vocês preenchem, do grande pecado cometido por Israel. Vem após o relato do grande pecado cometido por Israel, quando decidiu fundir um bezerro de ouro. Vocês estão com material nas mãos? Todo mundo está com material? Está aí no material isso. Conceitos preliminares sobre a mensagem de hoje. Então, cometido por Israel quando decidiu fundir um bezerro de ouro para servir de Deus para eles, no momento em que Moisés estava recebendo as tábuas da lei dadas pelo próprio Deus. Após Moisés interceder, preste atenção, pelo pecado do povo, Deus afirmou que manteria as promessas feitas, mas o que? Não os acompanharia mais, não estaria plenamente com eles, não seria de fato o gerador de todos os processos naquele povo. Aquele povo continuaria tendo a bênção, continuaria tendo as promessas, mas Deus não os acompanharia mais. Gente, ouvir uma palavra dessa, como se Deus dissesse assim: meu filho. E eu penso muito na história de um filho pródigo, Deus chegar para vocês e dizer assim: meu filho, eu amo você, está aqui tudo que é meu, é seu, lhe dou, toma aqui.
Agora você quer levar a sua vida? Vá. Eu não vou com você. Vá. Faça a sua vontade. Vá. Deus olhou para Israel, o povo que ele escolheu, o povo que ele carinhosamente elegeu, o povo que não tinha mérito nenhum e ele tomou para si, fez desse povo, para esse povo, um projeto de redenção para a humanidade toda, porque ele preparava Israel para poder trazer Jesus no povo de Israel, para que Jesus fosse o salvador de todos os homens e mulheres, todos os que creem. E Deus olha para eles: eu não vou mais com vocês. Eu fico pensando: Senhor, digamos que eu estivesse aqui, a gente na comunidade, fazendo o que precisa ser feito, pregando o evangelho. Vão, meus filhos, façam, preguem, cantem, mas eu não vou com vocês. Que fritura, que coisa, eu não vou com vocês. Vamos mais adiante. Embora a relação de Deus com Israel tivesse voltado ao normal, Moisés não ficou satisfeito, porque para ele, vamos ler juntos, o normal não era o bastante. A presença de Deus desejada por Moisés era algo além do que o restabelecimento da normalidade permitiria. Ele queria mais de Deus, ele queria uma presença mais intensa, ele queria a certeza de que Deus estava com ele mesmo. E quais são então as características, com base nesse texto, de uma experiência cristã além do normal, além da normalidade? E eu chamaria de além da mediocridade, porque o que é medíocre é médio, é mediano. O que é medíocre é coluna do meio, é aquela coisa que nem é ruim, mas não é excelente, não é o que pode ser, embora seja alguma coisa. Vocês entendem o que eu digo? Moisés não estava querendo se satisfazer com aquilo. Em um processo de avivamento, a gente começa a viver essa internalização. Senhor, eu não quero a normalidade, eu não quero apenas o que eu já vinha fazendo, eu não quero apenas o restabelecimento de uma série de padrões de vida cristã. Eu quero mais, Senhor, eu quero mais de Ti, eu quero mais da Tua presença. E a letra A aqui nos conduz à primeira característica de uma experiência cristã além do normal: há uma profunda tristeza em razão dos pecados que cometemos. Na hora que Deus dá esse aviso, o povo de Israel começou a chorar: e agora o que vai ser de nós? O que será de nós? Deus não vai mais conosco, Ele vai mandar um anjo, Ele vai mandar alguém ir conosco, mas Ele não vai pessoalmente, Ele não estará selando pessoalmente os nossos passos, porque Ele sabe que nós somos obstinados, Ele sabe que não estamos fazendo a vontade dEle, mas Ele nos fez promessas, Ele vai cumprir essas promessas, porque Ele é fiel, embora sejamos infiéis, diz a Bíblia, mas Ele não vai conosco, Ele não está dando a aprovação que nós estamos fazendo, Ele não está selando com intensidade e com todo o poder aquilo que a gente está fazendo. Ele não vai conosco, e eles caem em pranto. Essa semana eu conversei com uma irmã, e ela disse uma frase para mim que eu achei show de bola, sobre o que ela estava sentindo em todo esse processo em que ela estava vendo a mão de Deus se movendo, e a graça do Senhor, e pessoas sendo salvas, e pessoas voltando a trabalhar no reino, e pessoas voltando a ter, enfim, novo ânimo para servir ao Senhor. Ela disse: pastor, uma coisa que eu sinto nesse processo todo, e que eu tenho certeza que isso é fruto de um genuíno avivamento na minha alma, é que eu sinto um profundo senso de inadequação. Não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer. Eu tenho sentido um senso de inadequação, de estar sendo inadequada para Deus, de não estar correspondendo a todos os seus anseios a respeito da minha vida. Inadequação, palavra excelente. Tenho me sentido inadequado, porque é como se eu não estivesse fazendo, e agora eu percebo que não estou fazendo muito mais do que eu poderia fazer, e muito mais além do que eu tenho ido. Ultrapassar as barreiras que eu mesmo estabeleci para mim. Às vezes a gente estabelece barreiras na nossa vida com Deus para proteção pessoal. Escute o que eu estou dizendo. A gente estabelece barreiras para se proteger. Quantos não têm estabelecido barreiras na sua igreja local para se proteger? Não, porque eu fui ferido, eu não quero me envolver muito, eu estou ali, só de oi gordo.
O problema é que o olho gordo, ele é o olho que admira, mas ele é o olho da crítica pesada também, porque ele não está vivendo os contextos, né? E aquele senso de inadequação é o que precisa ter no nosso coração. Senhor, eu me sinto inadequado para tudo isso, inadequado para o que tu queres fazer, inadequado para ir mais longe, inadequado para, sabe, porque, Senhor, há tanta coisa em mim que precisa ser mudada, há tanta coisa em mim que precisa ser reavaliada, há tantos valores que precisam ser trocados para que eu alcance de fato o que tu queres para a minha vida. E aí, gente, o povo começa a chorar, e esse é o primeiro ponto. Há uma profunda tristeza em razão dos pecados que cometemos. Ao saber que o Senhor desagradou-se do grande pecado, o povo de Israel começou a chorar. E aí, no segundo ponto, a gente vê que, leiam aí, por favor, versículos 5 e 6 do capítulo 33. Versículos 5 e 6 do capítulo 33. Do livro de Êxodo. Aliás, 4, 5 e 6. Todos acharam? Diz assim: quando o povo ouviu essas palavras terríveis, começou a chorar, e ninguém usou o quê? Enfeite algum. Isso porque o Senhor ordenara que Moisés dissesse aos israelitas: vocês são um povo obstinado. Se eu fosse com vocês, ainda que por um só momento, eu os destruiria. Agora tirem os seus enfeites, e eu decidirei o que fazer com vocês. Por isso, do Monte Horebe em diante, os israelitas não usaram mais nenhum enfeite. Eu fiquei: enfeite? O que é que isso tem a ver? E aí eu comecei a tentar perceber o que era que estava acontecendo aqui por trás. Quando eles fizeram um bezerro de ouro, certamente eles se enfeitaram para adorar o bezerro. Eles se enfeitaram de alguma maneira com alguns adereços para adorar aquele falso Deus. E Deus diz ao povo: olha, primeira coisa, vocês querem que eu vá com vocês? Vocês querem viver além da normalidade? Tira os enfeites. Enfeites? Eu não estou usando enfeite. Algumas estão pensando: pastor, está pegando usos e costumes agora, é? Para a mulher tirar brinco Não, não estou falando disso não. Deus olha para eles e tira os enfeites. Tira os enfeites que vocês estão usando. Vocês estão usando muitos enfeites em vocês. E eu fico pensando, quando a gente quer viver esse mais, a gente quer ir para esse além, a gente quer essa experiência mais profunda com o Senhor, nós abandonamos tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Há em mim coisas que para mim parecem enfeites, que podem ser bonitos, que podem ser até expressões litúrgicas da minha vida, podem ser até expressões de uma vida cristã externamente, exteriormente bem sucedida. São enfeites. Deus quer dizer que a gente tem que tirar os nossos enfeites. Ele está falando para nós, para que sejamos inteiros, para que sejamos totalmente íntegros diante dEle. Ele não quer os nossos enfeites, Ele não está interessado com os nossos enfeites, porque o enfeite geralmente encobre o principal. O enfeite chama a atenção para o secundário. O enfeite chama a atenção para aquilo que não é o valor em si. É como a cereja do bolo. Pega um bolo de isopor, enche de glacê por cima, cobre, coloca aí um saco de cerejas bonitas. Você vai pegar aquela cereja, vai comer, quando você for partir o bolo, ele é de isopor, ele é de madeira. Deus sabia que aqueles enfeites eram a expressão de corações distantes dele. E eu coloquei aqui, gente, algumas coisas para nossa observação. Os enfeites que o povo usava para adorar o Deus inventado precisavam ser removidos. Todas as vezes que deixamos o Deus vivo de lado, criamos deuses conforme as nossas próprias cobiças. Esses enfeites podem muito bem significar nossos traços externos de religiosidade, sem nenhum valor para Deus, sem nenhum valor para Deus. Esses enfeites podem ser a nossa religião, podem ser aquilo que a gente cultiva tanto externamente. Eu sou assim, olha gente, eu tenho tanto orgulho, eu participo daquela comunidade, ou eu tenho sido participante dos ministérios daquela outra, ou sabe, eu leio a Bíblia todo dia, e Deus, sabe, e a gente começa a se enfeitar com essas coisas, e enfeite é algo para as pessoas verem, já percebeu? A gente começa a se enfeitar, a gente começa a construir a nossa vida em cima das bijuterias que nós carregamos na nossa alma. Quando o ouro puro, quando ser o vaso de Deus está ali esquecido, está num canto, e o povo estava cheio de adereços, tirem os enfeites. Eu não suporto os vossos enfeites. Eu não suporto essa tentativa de vocês de encobrirem o que é real, ou de se mostrarem o que não são. Sejam íntegros, sejam inteiros.
Eu vou falar de alguns enfeites que você pode estar usando hoje, que Deus quer que você remova, para que você dê um salto mais alto. Primeiro enfeite, o enfeite da fortaleza pessoal. Você pode apresentar-se com muita honra, como sendo alguém forte, alguém indestrutível, alguém que não chora, alguém que está sempre acima e além do bem e do mal. Tire os seus enfeites. Seus enfeites, o seu enfeite pode ser o orgulho, que você carrega como marca do teu caráter, e você diz assim, eu nasci assim mesmo, e foi assim que Deus me fez, e eu vou carregar esse orgulho, eu pendurado no meu pescoço, e é isso aqui está em mim. E Deus diz, tire os seus enfeites, meu povo, tirem os seus enfeites, eu não suporto os seus enfeites, eu não suporto essa tentativa de mostrar, que vocês mostrem ser o que não são, de vocês tentarem convencer aos outros e ilusoriamente me convencer de que vocês têm sido o que eu quero que vocês sejam. Tirem os seus enfeites. E o povo entra em pranto, e eu fico imaginando, sabe, Deus ali naquele momento fazendo coisas novas ali no meio do povo, e o povo começa a tirar os enfeites, que são as representações de tudo isso. Mas o enfeite também, eu coloquei aqui no final, podem ser pecados que cultivamos como motivo de honra, mas que precisam ser lançados fora. Tem gente que cultiva certas coisas na vida como motivo de honra, e Deus quer que você lance fora. Uma das coisas que o homem gosta mais é de dizer que é garanhão. Uma das coisas que o homem gosta mais é sentar ao redor de uma mesa, tomar um drink e falar de quem pegou, de quem não pegou, de quem vai pegar, antes que seja pego. Grande orgulho, né, brother? Que orgulho. Deus olha para você e diz, tira esse enfeite, meu filho, você está ridículo. Você é ridículo. Tire esse enfeite. Você é ridículo. Que tipo de enfeite Deus quer que você tire hoje? Porque Ele quer te levar mais. Mais além. Mais além. Letra C. Nós nos santificamos para ouvir a voz de Deus e para adorá-lo. Nós nos santificamos para ouvir a voz de Deus e para adorá-lo. O que foi que Moisés fez? Gente, ele tinha perdido aquela oportunidade. Ele tinha perdido aquele momento glorioso. Eles tinham perdido aquela presença vigorosa do Espírito Santo no meio deles. Deus não estava feliz com o seu povo. Embora amando o seu povo. Me diga uma coisa, quem tem filho aqui? Eu vou perguntar o seguinte, quem ama o seu filho 24 horas por dia? Levanta a mão. Agora eu quero fazer uma coisa, quem está feliz com o seu filho, com o que ele faz 24 horas por dia? Com o que ele faz, todos os erros. A gente ama o nosso filho sempre, mas nem sempre nós estamos felizes com o que eles fazem. Concordam, gente? Então essa é a dinâmica do amor de Deus. Eu não quero um amor infeliz. Eu sei que Deus, olha gente, tem uma dinâmica muito importante que eu queria compartilhar com vocês. Eu sei que Deus me ama incondicionalmente. Mas eu quero dar motivos para que Ele se alegre da minha vida. E que Ele esteja feliz comigo. Na hora que Moisés conseguiu, na hora que ele consegue entender que Deus tinha voltado com sua graça, que Ele tinha perdoado o povo, é por isso que há o relato da tenda. Ali já era um costume antigo dele, ele já fazia. Por algum tempo a presença do Senhor saiu. E aí é trazido no livro de Êxodo que Moisés foi novamente praticar aquilo que ele praticava. E aí eu quero falar sobre isso. Ouvir a voz de Deus, santificar-se para Ele, entender a sua voz, entender o seu chamado. Isso é pessoalíssimo, pessoalíssimo.
Mas o que me chama a atenção no ato de tirar uma tenda, armar fora do acampamento, é o que a gente explica, o conceito de santificação. A palavra santificar significa separar. Alguém que é santa é alguém que é separada por Deus, que põe-se de maneira separada daquilo que é mediano, daquilo que é talvez sujo também, mas coloca-se em uma posição outra, uma posição para consagrar-se, ouvir a voz de Deus e usufruir da sua presença. Eu coloquei na letra C aqui que nós nos santificamos para ouvir a voz de Deus e para adorá-lo. A busca de Moisés pela face de Deus chamou a atenção do povo, que começou a adorar o Senhor. O que é que tem no teu material? De que jeito? De que jeito, irmãos? De longe. Isso que é mais incrível. Moisés vai para fora e ele vai lá, longe do arraial, ele arma a tenda do encontro e ele começa a adorar a Deus. Está lá a coluna de nuvem, uma representação da glória, né? da Shekinah de Deus ali no meio do acampamento, aliás, fora do acampamento. Deus se manifesta fora do acampamento, fora do arraial, fora de onde o povo estava, fora de onde a mediocridade estava. Deus abençoava aquele povo ou não, gente? Sim ou não? Mas ele quis se manifestar fora dali, na busca individual de um homem só, na busca de um homem que tinha um coração e que não estava contente apenas com o amor de Deus, queria o prazer de Deus, queria o poder de Deus, queria a glória de Deus. E ele vai, ele afasta-se, ele vai para aquele lugar, e a Bíblia diz que o povo saía das suas tendas e começava a visualizar de longe a glória de Deus e o que estava acontecendo na vida de outra pessoa. Eu vou dizer uma coisa para vocês, sinceramente, o melhor avivamento é o pessoal, porque nós o experimentamos. Nós o estamos vivendo, nós sabemos o que está acontecendo conosco, nós sabemos que as nossas entranhas estão sendo mexidas, nós sabemos que o nosso espírito está sendo movido, nós entendemos que Deus está nos conduzindo a fazer algo mais, e eu fico pensando, Senhor, faz isso comigo, eu quero fazer mais. E essa semana eu até disse assim: Senhor, se não for para eu te servir intensamente e servir o mundo intensamente, me leve, porque não tem sentido que eu continue vivendo se não for para viver nos extremos da tua vontade, do que tu tens para a minha vida. E aqui Moisés vai para aquele lugar e ele começa a pedir a Deus que Deus se manifeste, e ele começa a dizer coisas, gente, maravilhosas, que nós vamos falar no outro ponto, como por exemplo: Senhor, se tu te agradas de mim, revela-te a mim e revela os teus propósitos pessoais para a minha vida, para que eu possa continuar te agradando, para que eu possa continuar te agradando. Ele vai para lá, mas o povo está onde? Está olhando de longe. Escuta, Deus sabe, se você está na tenda do encontro, na tenda da consagração, na tenda da busca pela santidade, na tenda da busca por ouvi-lo, por entendê-lo, por prescrutar o coração dele, ou se você está só de longe, olhando de camarote. Muita gente prefere ver no palco da existência, e no palco do avivamento sempre existirão os telespectadores, sempre existirão aqueles que aplaudirão, que dizem: pô, que coisa legal, olha o que está acontecendo ali, fulano de tal, rapaz, deu a vida dele para o Senhor, o outro ali, rapaz, está bombando no Espírito Santo. Vou começar a usar essa frase, bombar no Espírito Santo, ele está bombando no Espírito Santo, mas eu estou aqui, eu estou olhando de longe, olha o que está acontecendo, lá está ele, ó. Lá está a glória de Deus sobre ele, lá está a nuvem de Deus sobre a vida dele, lá está a nuvem de Deus sobre os acontecimentos da vida dele. Gente, o que eu quero convidar essa igreja nessa hora, com todo o temor diante de Deus, Deus está te chamando para sair do acampamento, montar a tua tenda na presença dele, buscar a presença dele em intensidade, porque Deus quer queimar o teu próprio coração. Deus não quer que você viva de contemplar o que ele está fazendo na vida dos outros, porque você é filho também, porque você é filha também. Ele quer te levar adiante, ele quer te levar mais longe, ele quer te fazer entender o propósito dele para a tua vida. Portanto, pega a tua tenda, arma a tua tenda, busca o Senhor, busca a sua graça, busca o seu poder, busca a sua misericórdia, vai em frente, porque naquele lugar há coisas que ele quer revelar ao teu coração, que ele só revelará ao teu coração e à tua busca. Por isso, povo de Deus, cidade viva, vamos parar de contemplar o que Deus está fazendo na vida dos outros lá fora. Olha, vai também, porque a tenda do encontro é para a tua vida. Aleluia. A tenda do encontro é para nós. E aí a gente prossegue para o outro ponto,
para o quarto ponto. Mas antes disso, vamos ler aqui. A busca de Moisés pela face de Deus chamou a atenção do povo, que começou a adorar o Senhor de longe. Ele montou a tenda fora do arraial, expressando o grande desejo de santificação, que significa separação do mundo. Nesse momento glorioso, queremos ouvir os propósitos de Deus e o quê? E agradar o coração dele. É o que diz no versículo 13, era isso que eu queria comentar com vocês. Olha o que é que ele fala aqui no versículo 13. Quando ele está lá, na tenda, diante da glória do Senhor. Gente, o que é que você faria se estivesse diante da glória do Senhor? Faça a sua lista. Eu acho que num cristianismo consumista como o que a gente vive hoje, de apartamento a carro, a granja, a emprego. Imagina, Deus se revelando para ti. Olha o que é que Moisés diz, meu Deus. Versículo 13, se me vês com agrado, revela-me os teus. Revela-me o quê, queridos? O quê? Eu não estou ouvindo, revela-me o quê? Não, eu acho que está errado, a minha tradução está diferente. A minha está dizendo assim: Senhor, se me vês com agrado, concede-me os meus propósitos. A minha tradução está assim: revela-me. Talvez a minha Bíblia tenha sido adulterada na pós-modernidade, porque a que eu leio diz assim: Senhor, se me vês com agrado, cumpre os meus propósitos. Oh, glória! Não tem nada de Bíblia errada não, gente. Errados são os ensinamentos que nós estamos recebendo hoje. Olha o que é que Moisés diz: revela-me o que, queridos? Os teus propósitos. Revela-me o que, queridos? Os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que essa nação é o teu povo. Gente, quem quer viver para além da média, sai do seu mundinho particular, dos seus desejos particulares, olha para o Senhor e diz: Senhor, eu quero agradar a Ti, e eu quero ouvir o que Tu tens de propósitos para a minha vida, porque esses propósitos me levarão a lugares altos, esses propósitos me farão entender a vida sobre outra perspectiva, esses propósitos me farão entender, Senhor, que há muito mais além do que esse meu mundinho particular de interesses. Revela-me os teus propósitos. E depois disso, a gente parte para o item 4, a letra D. Nós não damos um passo sem ter a aprovação e o poder de Deus. Um passo. Não só a aprovação, mas também o que, queridos? O poder. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Moisés já tinha aprovação de ir para a terra prometida com o povo, sim ou não? Mas Deus ia? Não. Quem ia? Um anjo. E o que está aqui, gente, é que a igreja precisa buscar duas coisas para prosseguir: aprovação e poder. Eu confesso que eu não costumo fazer, eu costumo tentar não fazer nada sem a aprovação de Deus. Mas confesso, muitas vezes eu confio no meu poder. Deixa eu tentar explicar. Vocês sabem que na hora que a gente fala para pessoas especiais como vocês, e hoje eu já falei de manhã, vou falar daqui a pouco, estou falando para tantas pessoas especiais em casa, eu sei que há todo um conjunto de argumentos, há todo um conjunto de articulações, há digamos, uma experiência de alguns anos fazendo o que eu faço. Mas uma coisa eu tenho certeza: Deus aprova tudo o que eu estou falando aqui, porque eu estou falando com base na Bíblia. Mas tem um detalhe: ai de mim, todas as vezes que eu não busco o poder dEle, para fazer com que o que Ele aprova aconteça e seja bem sucedido.
Nesse quarto ponto, eu fico pensando, Deus, tem tanta coisa que eu pretendo fazer, tem tantos planos que nós temos, eu tenho planos pessoais, na família, planos comunitários, planos que envolvem esse lugar, planos que envolvem décadas lá na frente da minha dedicação, mas eu digo, Senhor, se o Senhor não for comigo, não me envia. Se o teu poder não estiver comigo, não me envia. Deus está querendo falar para vocês hoje, que para a gente viver para além dessa média, para além dessas circunstâncias, nós não podemos dar nenhum passo sem ter a aprovação e o poder de Deus. Deus estava dizendo, eu te aprovo, vai para a terra prometida, mas eu não vou com você. E eu digo, Senhor, eu não quero que o Senhor não vá comigo, eu não quero isso se o Senhor não for. E avivamento é quando Deus resolve ir conosco. Avivamento é quando Deus resolve fazer o que a gente acha que pode fazer com a nossa força. Avivamento é quando nós entendemos que para além das nossas circunstâncias, e a gente entra às vezes, gente em colapsos emocionais, desesperados, quando vemos circunstâncias nos cercando, enquanto povo de Deus, e a gente deseja que elas aconteçam e elas não aconteçam. Talvez esses colapsos sejam sempre necessários para que a gente olhe para o futuro, a gente olhe para Deus e diga, Deus, de fato, eu tenho a tua aprovação para fazer o que eu faço, mas eu deixei para trás o teu poder, eu preciso confiar que o teu poder estará comigo, estará na minha frente, estará na minha vida. E aí, gente, eu digo para você uma coisa, a igreja precisa do poder do Espírito Santo, a igreja precisa do poder do Espírito Santo para fazer o que nós não podemos fazer. Você precisa orar, Deus aprova. Você precisa ser íntegro, Deus está aprovando. Deus está aprovando talvez as tuas estratégias pessoais de abordar a tua família com amor e com carinho. Mas às vezes não vemos os frutos, não vemos as coisas acontecerem, não vemos as coisas estourarem, não vemos as coisas acontecendo simplesmente como que, sabe, em uma explosão natural da ação de Deus. E Deus está querendo nos dizer através dessa palavra, gente, Ele está querendo nos dizer o seguinte: confie no meu poder, busque o meu poder, eu aprovo e quero aprovar as suas condutas e a sua vida, tire os seus enfeites, mas você precisa entender que eu falei à minha igreja, vocês receberão poder do céu para serem as minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria, na Judéia e nos confins da terra. E Deus precisa nos tocar com o seu poder, e eu tenho pedido esse poder para essa igreja, esse poder para mais homens, para mais mulheres, para abrirem a boca e realizarem em nome de Jesus aquilo que pelo poder dele vocês vão realizar. Deus quer dar poder para nós, Deus quer dar poder para a gente ir, igreja. Aplaudam o Deus vivo, porque Ele quer dar esse poder para nós. Senhor, se tu não fores, não me envies. Eu tenho conversado sobre isso muito. Senhor, se o Senhor não for, o Senhor não me envie, não me envie. Não me envie. Eu quero o teu poder, Senhor, porque o teu poder é que move muralhas, o teu poder é que derruba outras muralhas, o teu poder é que quebra corações, é o teu poder. E aí eu repito, vocês erram porque não conhecem as Escrituras, que é o que nos aprova, mas vocês erram também por não conhecer o poder de Deus. Escuta, igreja, qual é o seu desafio? Escuta, isso aqui não é jargão. Deus tem todo o poder necessário para que no nome dele você seja bem-sucedido e bem-sucedida. Poder. Finalmente, na hora que ele diz isso para Deus, aí Deus diz: eu me agrado de você, Moisés. Tenho me agradado de você, meu filho. Oh, Senhor, que bom. Ele conversando com Deus, imagina, oh meu Deus. Ai. Imagina essa cena. O próprio Deus conversando com Moisés: eu me agrado de você. Ah, você ouviu um negócio desse. O Senhor disse isso de Jesus também.
Esse aqui é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. E Moisés disse: Senhor, então me mostra a tua glória. Revela-te na minha vida de maneira além do normal. Eu sei que tu me amas, Senhor. Eu sei que tu estás com o teu povo. Eu sei que tu estás comigo. Mas me mostra, eu quero te ver. E Deus disse: não, Moisés. Ninguém pode me ver e manter-se vivo. Porque Deus é tão santo, igreja. Você telespectador, Deus é tão santo, tão lindo, tão puro, tão digno, tão limpo, tão maravilhoso, tão exaltado, tão majestoso, tão bondoso, tão reluzente. Ele é tão puro, Ele é tão grandioso, Ele é tão poderoso, que esse povo aqui ainda não pode vê-lo. Sob pena de morrermos diante dessa glória, desse peso de glória. Mas quando a gente quer viver para além da média, a gente faz como Moisés, e Deus responde para ele. Ele diz: meu filho, você não vai ver a minha face, você vai me ver pelas costas. E aquilo já foi assim. Qual é o ponto-chave desse negócio aqui, que eu quero de Deus, e eu quero de Deus para essa comunidade? Eu quero que você queira comigo, e que a gente ore junto por isso, porque a oração é a chave para tudo isso. Desejamos ver a glória de Deus se manifestando em nossa vida, é o ponto Viver uma vida cristã normal, além do normal, inclui o desejo de ver a glória de Deus no meio do seu povo, realizando maravilhas e conduzindo-nos aos seus alvos. E aí você me diz: então me ajude a pedir essa glória, me ajuda a pedir essa expressão. Gente, deixa eu dizer uma coisa para você. Já usei esse termo, talvez aqui. Quando a gente faz uma instalação elétrica e a gente precisa de uma potência X no nosso chuveiro, o que é que a gente precisa? A gente precisa de uma bitola, de um cabo, que seja capaz de suportar aquela corrente para suprir aquela potência. Concordam comigo? Eu vou dizer uma coisa para você. Eu entendo assim o Espírito Santo com a minha vida, com a sua vida. Deus, a minha oração é a seguinte: revela-te o máximo da tua glória para a minha vida e para mim, no máximo que essa bitola humana pode suportar. Senhor, eu quero que tu revele-te a mim, a essa igreja, Senhor, na proporção da bitola espiritual, da busca por santificação desse povo. Quando a Bíblia diz que aqueles que são puros de coração verão a Deus, quando nós saímos do arraial e vamos buscar na tenda do encontro a graça, o amor, quando a gente joga fora os enfeites, e quando a gente busca mais e mais e mais e mais e mais, é como se Deus ampliasse a nossa própria capacidade humana e caída de suportar com alegria a sua presença, que é santa, mas é fogo consumidor dos nossos pecados. Eu tenho pedido que a igreja sinta de tal forma essa glória que incomode profundamente aquilo que nós guardamos dentro de nós e que nos afasta de Deus, que nos afasta das pessoas e que nos afasta dos seus propósitos.
Mostra-me a tua glória, Senhor. Revela a tua glória aqui. Revela a tua glória nesse lugar. Revela a tua glória no meio do teu povo, dos teus filhos, das tuas filhas. Revela-te aqui, Senhor. Revela-te em casa, no silêncio do nosso quarto. Mas revela-te como Moisés ousou te pedir revelação. Peça, revela a mim, Senhor. Agora, Senhor, uma coisa é real. Se eu quero te ver com intensidade, eu preciso me santificar com intensidade. De outra sorte, tome a sua vida mediana, continue sendo um bom cristão, contente-se com o céu e com as promessas, porque eu vou buscar a alegria, a satisfação de Deus ao meu respeito, até o último dia da minha vida. E se você é do exército que não se contenta apenas com as promessas indeléveis de Deus na sua vida, então vamos junto, porque aqueles que mergulharem nesse mar nunca voltarão de maneira diferente. Os que mergulharem nesse mar vislumbrarão na profundidade das águas do Espírito aquilo que na beira-mar da comodidade de uma vida cristã acomodada jamais será capaz de ver. Ninguém será capaz de ver com a alegria e a beleza dos corais se não mergulhar e for lá embaixo para vê-los. Se você se contenta em ver o azul do mar, que Deus te leve, que a gente se encontre na eternidade. Mas no avivamento, Deus quer nos levar para águas profundas. E não é à toa que ele disse aos apóstolos: vão para o mar alto e lancem as redes, porque de lá virão os maiores peixes. Se você quer as grandes conquistas de Deus para a sua vida, saia do marasmo. Deixe de brincar com as marolas da vida cristã e mergulhe nas profundidades das águas do Espírito Santo para você. E Ele se revelará a nós na medida daquilo que nós sejamos capazes de suportar, pelo próprio poder que Ele revelará à sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. A Ele honra, glória, louvor e adoração. Quase que o banco vai embora, mas o Senhor está no meio de nós, igreja. O Senhor quer mais para nós. Agora aplauda o Senhor alto, porque Ele é o dono desses aplausos. Ele é o dono dessa honra. Ele é o dono dessa glória. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor.